E se eu te disser que a gente consegue hoje provar cientificamente que não falar sobre os seus estudos ou sobre os seus planos futuros de uma forma geral pode acelerar a sua aprovação no concurso público? Quer saber como? Fica com a gente até o final do vídeo e a gente vai te explicar o que a gente quer dizer com isso. Fala, galerinha. Eu sou o Diego. Estou sempre por aqui com o Júnior. Fala, Júnior. E aí, pessoal, como é que você tá? Tranquilo? A gente é do site mentedeconcurseiro.com e a gente está sempre por aqui no YouTube, trocando uma ideia sobre concursos públicos, em especial concursos públicos de nível médio, que exigem algum tipo de cobrança em direito, mas é claro que uma grande maioria das dicas serve também para todo mundo que estuda de uma forma geral. Vez Exatamente. por outra, quando a gente entrar em alguns detalhes, é possível que a gente consiga ajudar ainda mais essa galera do nível médio que cobra alguma coisa de direito, mas a gente acaba abrangendo todo mundo de um jeito ou de outro, beleza? Hoje a gente vai bater um papo por aqui sobre a importância de você guardar mais perto de você seus planos e o próprio fato de você estar estudando para concurso e como isso por si só, por vezes, pode ser um fator na qualidade do seu estudo, no tempo que você que vai demandar de você para ser aprovada, para ser aprovado, e tentar deixar claro que isso, de alguma forma, pode influenciar, né? Seja positivamente, seja negativamente, mas que as chances são que vai ter algum tipo de influência aí na sua jornada. Não é mais ou menos por aí, Júnior? Não, é mais ou menos por aí. E até para a gente ter uma noção, até antes da gente entrar nesse tópico, se é bom ou não a gente contar para alguém sobre os nossos planos ou não contar, tem uma coisa que a gente tem que internalizar antes, que eu e Diego a gente já falou em vários outros vídeos por aqui, que é o seguinte: você, antes de mais nada, antes de exteriorizar essa sua vontade de estudar para concurso, de melhorar a sua vida, você já internalizar esse conceito de que concurso público não é um caminho fácil, que concurso público vai ser um caminho demorado, que concurso público você vai ter que abdicar de, às vezes, algumas coisas boas da sua vida ou algumas coisas que você gostaria de estar fazendo e que não vai poder estar fazendo naquele momento. Enfim, vai ser espinhoso e vai ser demorado, como a gente já falou aqui incontáveis vezes. Com isso, assim, de longe, eu estou tentando desmotivar você, porque em primeira mão eu te digo que é um caminho que vale muito a pena. Depois que eu passei em concurso, eu já fiz diversas coisas que eu nem sequer imaginava que eu ia conseguir fazer na minha vida. Acho que Diego e os amigos que estudavam com a gente também, a mesma coisa. Então, é uma coisa que vai dar trabalho, mas é uma coisa que vai valer a pena. E por que que eu estou falando isso? Porque não existe milagre na hora de você estudar para concurso público. Então, até antes de você saber qualquer coisa, você tem que já ter essa consciência de que vai ser um processo que vai ser demorado. Então, vamos lá. Contar ou não para outras pessoas que você está estudando para concurso público, se você já está estudando para esses concursos de nível médio, que cai direito, ou então vai começar, você provavelmente já vai ficar acostumado com a resposta que eu vou te dar agora. Falar sobre seus planos é bom? A resposta é depende. E isso depende especialmente de duas coisas. Primeiro, depende de para quem você vai contar. E segundo, vai depender muito da personalidade de cada um e como que você lida com pressões externas. Por exemplo, contar para outras pessoas os seus objetivos relacionados aos estudos para concurso pode ser positivo ou negativo, dependendo do tipo de resposta que você vai receber da pessoa que você vai contar, sabe? Então, por exemplo, se as pessoas com quem você compartilha seus objetivos, elas te fornecerem compreensão, apoio
e elas tiverem essa noção que eu falei, de que concurso é um caminho difícil, que esse vai ser um caminho que vai ser demorado, isso pode, inclusive, até às vezes ajudar a aumentar a sua motivação e o seu comprometimento com os objetivos que você determinou. Agora, por outro lado, se você ficar recebendo críticas, comparações negativas, ou então, sabe, aquela pessoa que fica ali te cobrando o tempo inteiro. E aí, já passou? Porra, tá demorando isso aí, hein? Caramba, não tá tendo resultado não, só estuda e não passa. Isso claramente vai te levar a sentimento de tanto de desmotivação, ou às vezes até de desistência. Você vai sentir vontade de desistir de estudar. Então, a primeira questão é você se conhecer, antes de você decidir se você vai contar ou não para alguém os seus planos. Você se conhecer e você tentar perceber as pessoas que estão à sua volta. Então, se você tiver essa consciência assim, de que para você não contar nada para ninguém é melhor, se você se conhece, você pensa, não, eu sei que não contar nada para ninguém é melhor, eu consigo ficar comprometido aqui com esse projeto mesmo de estudar, guardando isso para mim sem contar nada para ninguém. Se você está tranquilo com isso, você lida melhor assim, então é melhor nem contar mesmo. Se você tiver dúvida das pessoas que estão à tua volta, se elas são confiáveis, se elas vão te apoiar, se elas não vão te apoiar nesse teu projeto, se você está na dúvida, aí talvez já seja melhor não contar mesmo. Agora, sim, vale ressaltar, se você for do tipo de pessoa que vai preferir não contar para ninguém, mas você está passando por algum tipo de dificuldade, se você está passando por algum momento difícil, ou está pensando em desistir, eu e Diego, a gente já falou isso aqui diversas vezes. Você não está mais sozinho nessa jornada. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está junto. Então, se está difícil para você, às vezes, é isso. Está na tua rotina, você está pensando em desistir, qualquer coisa que esteja passando na tua cabeça, manda um direct para a gente lá no Instagram. Às vezes, o fato da gente não se conhecer pessoalmente ou da gente não exercer nenhum tipo de pressão sobre você pode deixar, às vezes, mais fácil de você desabafar ou da gente poder conversar, ou deixar menos difícil para você nesse sentido. E agora, vamos falar, para quem consegue lidar bem com isso, para quem, às vezes, e com isso quero dizer de contar para outras pessoas, né? Se você consegue lidar bem com isso, às vezes, isso pode ser benéfico para você, porque isso pode criar uma espécie de comprometimento social. Às vezes, alguma coisa que, se você exterioriza esse comprometimento, às vezes o seu cérebro ele já vai começar a tentar trabalhar nesse sentido e vai agir para você tentar cumprir essa meta que você falou para as outras pessoas. Isso de forma consciente ou inconsciente. O seu cérebro ele vai tentar agir de acordo com o que você se comprometeu com a outra pessoa. E ainda tem um outro tipo de gente também. Tem aquele tipo de gente que quando tem alguma pessoa duvidando dela, ou tem alguma pessoa fazendo uma pressão dela, sabe aquele tipo de gente que consegue fazer tudo na força do ódio? O ódio, ele alimenta a pessoa, sabe qual é? Então, assim... Definitivamente não sou eu. Não, eu também não sou assim, não, mas eu conheço gente assim. Não sei nem se Não você... pela falta de ódio, mas pela falta de habilidade em Uhum. fazer coisas extremamente pressionado. Como regra, eu também não funciona assim, não. Mas tem gente que funciona assim. Se você é do tipo que funciona na força do ódio, coloca aqui no comentário. Ou se você, às vezes, é um pouco mais low profile, prefere ficar ali na moita, né? Vamos botar assim. Eu tive sorte de ter amigos que compreendiam o meu projeto, meus pais também, então eu não tinha exatamente uma pressão externa. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? É sempre importante a gente ressaltar o seguinte: como quase tudo na vida, tudo que a gente escolher vai ter seus prós e vai ter seus contras. Como eu estou falando, a gente estudou, a gente já falou em vídeos anteriores que, como regra, a gente estudava em grupo. Então, eu, Diego e outros amigos nossos, a gente começou a estudar e, consequentemente, a gente compartilhava desses mesmos objetivos. Então, mas para a gente, foi predominantemente benéfico estudar em grupo e compartilhar esses objetivos. Mas tudo vai ter sempre um lado ruim. Nesse caso, às vezes, era a gente ficar se comparando uns aos outros ali, eventualmente. Ainda que ninguém do grupo estivesse fazendo pressão para ninguém, ou era o medo de todo mundo passar menos você, eu tinha esse medo aflorado num nível muito bizarro, só que ao mesmo tempo que esse medo de todo mundo passar menos eu
era ruim em alguma medida, ele também era benéfico, porque por causa desse medo eu acabava dando o meu melhor também, justamente para esse cenário não acontecer. Faz sentido? Assim, era um negócio um pouco contraditório. É... Agora, assim, no aspecto psicológico, ter o grupo que eu tive para estudar e compartilhar esse momento de estudos, para mim, foi maravilhoso em relação ao suporte, porque sempre que eu estava com alguma crise de confiança ou qualquer tipo de estafa mental, sempre tinha alguém ali por perto para entender o que estava acontecendo comigo, me acolher e dar o suporte necessário, e muitas vezes eu não desisti de estudar justamente por ter amigos em volta ali que compreendiam esse meu objetivo. Então, você ter pessoas em volta que compreendem exatamente qual é o seu projeto e te apoiam nisso, pode ser extremamente benéfico, a meu ver. Só que, como eu sempre digo, toda escolha tem um preço. Por quê? Apesar de, às vezes, ninguém estar te fazendo uma pressão, pode ser que essa pressão venha de você mesmo, sabe? Porque, às vezes, todo mundo ali em volta está te dando apoio e tal, e você, às vezes, ainda não está conseguindo algum resultado, e você começar a se colocar pressão para dar uma satisfação para as outras pessoas. Por isso que eu disse até ali no início que você, primeiro, antes de qualquer coisa, precisa internalizar que esse vai ser um projeto que não vai ser fácil, que vai ser demorado, que às vezes pode demorar alguns anos. Então, é bom você já ter isso em mente para você mesmo, às vezes, não se colocar uma pressão. Então, você contar para outras pessoas ou certas pessoas seus planos pode gerar compromisso e apoio, mas eventualmente isso pode gerar alguma pressão por resultado que pode vir da tua parte mesmo, pode ser que nem venha da outra pessoa. Então, sei lá, se a gente pesquisar por esses estudos científicos, a gente vai achar tanto os estudos que falam que pode ser benéfico, pode ter efeitos positivos, quanto alguns que vão falar que vão ter efeitos negativos. Você compartilhar os seus planos para outras pessoas. Tudo vai depender, às vezes, desse feedback que você vai ter em troca. Agora, se você já desde o início está na dúvida se você deve contar ou não, se você não tem certeza se as pessoas ao seu redor elas vão ou não vão apoiar seu projeto e tal, então, a princípio, eu aconselho até que você guarde para si isso, até você ter certeza absoluta, primeiro, de que é possível sim para você passar em concurso público, que se foi possível para a gente, que a gente já falou aqui em vários vídeos, certamente é possível para você também, e ter certeza que as pessoas que estão à sua volta, elas vão entender esse seu projeto e elas são pessoas confiáveis. Então, a princípio, é isso. Contar ou não para os outros, depende. Se você está na dúvida, não conta, porque isso pode acabar gerando alguma pressão mesmo aí para você, né? Para sua personalidade, às vezes uma pressão que você não precisaria estar tendo. Não sei se você concorda aí comigo. Qual seria a sua visão sobre isso? Então, o que acontece? Eu acho que eu acho que dá para sintetizar mais ou menos o que o Júnior acabou de dizer da seguinte forma, e aí se eu destoar muito da intenção original, ele vai me corrigir. Você, como regra, vai evitar e vai manter o seu... Aliás, como regra, você vai manter os seus planos para você, ou seja, vai evitar falar para as pessoas, e a única exceção a isso é se você tiver certeza de que a pessoa para quem você está contando os seus planos, os seus sonhos, enfim, ela vai te dar um feedback positivo quanto àquilo, né? E um feedback positivo, não necessariamente, só para a gente fazer essa distinção, um feedback positivo não necessariamente é apoiar qualquer atitude que você possa ter, né? Um feedback positivo é no sentido de eu estou te apoiando, eu sei que é um processo demorado, eu sei que não é uma coisa linear, mas ao mesmo tempo eu tô vendo ou não tô vendo o seu esforço e estou vendo ou não estou vendo a compatibilidade dele com o objetivo que você quer, né? Ou seja, justo, um feedback positivo é um feedback de apoio, né? De compreensão, mas ainda assim justo. E nesse sentido, eu entendo, como eu acabei de falar,
que a regra, eu como uma coisa minha mesmo, eu tendo a ser uma pessoa muito reservada com relação às coisas que eu quero fazer ou com as coisas que eu vejo no meu futuro, no meu caminho, né? Por dois motivos, né? O primeiro é que, dependendo do quão específico for, e para quem você fala, aquilo vai fazer zero diferença para a pessoa, né? É o que o Gino falou sobre você escolher para quem você vai falar. E o segundo é que se for alguma coisa muito empolgante, uma coisa muito legal, eu provavelmente vou ficar muito ansioso com aquilo, né? E assim, quem tem ansiedade vai entender bem o que eu estou falando, porque em algumas vezes eu contei a história que eu vou contar agora e nem sempre ela foi imediatamente compreendida nos termos em que eu pretendia. Eu tive que elaborar um pouco para poder passar a ideia. Porque assim, quando a gente é naturalmente ansioso, a gente consegue perceber, né? A gente tem a impressão de que deixar as pessoas ansiosas é um mal que a gente pode fazer a elas. Conseguem entender a ideia? Porque se eu vou contar para você algo, por exemplo, que está prestes a me acontecer e que é bom, mas ainda não aconteceu, a única coisa na minha cabeça que eu vou fazer com isso é te deixar ansioso junto comigo, né? E para quem é ansioso, essa coisa é muito ruim. Então, eu pelo menos tenho a ideia de que não faz sentido deixar mais alguém ansioso junto comigo, ou seja, levar esse mal para mais alguém, né? Então, Aham. feita essa distinçãozinha aí, porque que acontece? Eu não sei nem se o Júnior sabe disso, na real. Quando eu entrei no MP, a minha prova foi 2019, salvo engano. E aí demorou um pouco por conta de homologação de concurso, enfim, coisas burocráticas. E como eu dei a sorte de ficar bem colocado, eu fui até chamado rápido. Mas assim, rápido dentro de um contexto de concurso público que definitivamente não é tão rápido quanto a gente gostaria que fosse. É. E aí, pela classificação que eu tinha ficado, assim, mesmo eu tendo uma tendência, por vezes, um pouco pessimista, não tinha hipótese em que eu não fosse chamado, sabe? Então, assim, eu sabia que eu ia ser chamado, eventualmente, mas não tinha ideia de quando, né? E aquilo ali me corroía por dentro de uma forma assim, e eu não via sentido, como eu acabei de falar, em passar isso para as pessoas, porque provavelmente só ia causar com que elas se sentissem da mesma forma que eu até de fato acontecer, né, Entendi. a nomeação. E assim fiz. Eu não falei para ninguém, né? Não falei para absolutamente ninguém. Não falei nem para minha namorada, né? Que por uma daquelas coisas do destino, só descobriu no dia em que eu recebi a ligação para ser chamado, porque sabe-se lá, porque cargas d'água, o MP ligou para o telefone dela, que até onde eu posso lembrar, não tinha nem no meu cadastro lá no site da banca que fez o concurso. Então, assim, até hoje eu não sei como essa ligação foi parar no celular dela, essa que é a verdade. Pô, Mas e eu a lembro, minha. eu lembro até de quando você mandou no WhatsApp a foto do colégio que a gente tinha estudado, aí eu fiquei só me perguntando por que ele está fazendo lá Ah, no não, então, colégio. isso daí foi pouca coisa depois, porque eu estava reunindo os documentos ali. Mas, mesmo para ela, eu só contei. Aliás, eu não contei, né? Ela só descobriu porque ligaram para o celular dela em vez de o meu para poder dar a notícia de que eu ia começar justamente a reunir os documentos que precisava. E a partir daquele ponto ali, realmente não tinha mais retorno, então era tranquilo que ela ficasse sabendo dali para frente. Teve, teve algumas colegas no trabalho que eu contei que no primeiro momento não entenderam muito bem, porque achavam que eu tinha que ter contado de cara, porque era uma coisa boa. E assim, de verdade, eu entendi o que elas quiseram dizer. Mas
depois que eu expliquei todo o lance da ansiedade, o meu ponto de vista, aí ficou tudo bem. Aí eu acho que todo mundo se Entendeu, né? entendeu, né? Os pontos de vista foram avaliados e sopesados ali de uma forma que todo mundo conseguia ver o ponto de vista do outro, então ficou bacana. Mas o ponto que eu quero chegar é que, para mim, já é mais natural ser assim, mais discreto com relação às coisas que eu quero e com relação às coisas que estão para acontecer, principalmente. Mas eu, obviamente, como todo mundo, tenho esses impulsos, né? E a gente pode se ver tentado a falar para todo mundo, né? Das coisas que a gente quer, dos nossos planos, dos nossos sonhos. É, E eu acho que isso é uma tentação, e é isso que a gente está tentando alertar, que pode ser bem problemática, porque, e aí o Júnior citou algumas coisas bem interessantes, porque dependendo de quem você falar, pode criar uma cobrança externa excessiva e dependendo da sua personalidade, pode criar uma cobrança interna excessiva, É, né? Então, assim, a gente tem que ponderar muito até que ponto essa tentação que a gente tem de contar as coisas para as pessoas, no nosso caso particular, no caso de cada pessoa, cada um de nós, se isso pode ser um benefício ou não, né? Isso vai ser de caso a caso, de pessoa para pessoa, tanto a pessoa que está falando quanto a pessoa que está ouvindo. E então, o que a gente pode dizer é o seguinte: pense muito bem, não ceda ao primeiro instinto, né? E realmente só fale, como o Júnior mencionou, só fale dos seus planos, dos seus estudos, das suas metas, se você tiver certeza que essa pessoa vai te dar um retorno legal, vai te dar um retorno positivo e vai te apoiar. E que aquilo de nenhuma forma vai te atrapalhar. Se você tiver na dúvida em qualquer um desses aspectos, não fale, pelo menos por enquanto, pelo menos até você conseguir chegar a uma conclusão segura, dá uma freada e mantém para você. Eu acredito de verdade que isso possa ser bem, bem benéfico, assim. E tomar o cuidado, né? A gente, lá no iniciozinho do vídeo, a gente falou sobre estudos científicos, né? E a gente deu uma boa olhada nisso, tanto o Júnior quanto eu, e a gente passou o olho por um estudo que falava o seguinte, que é, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente está falando as coisas que a gente pretende fazer para outras pessoas, porque, por vezes, o próprio falar já cria uma sensação de satisfação na pessoa que está passando aquela mensagem. E satisfação tamanha para que a própria emissão da notícia seja o suficiente para você nem querer fazer mais, né? Ou não está, ou pelo menos não está tão empenhado naquela direção. Isso pode acontecer, isso é um fator. Vai acontecer em todas as vezes? Com certeza não. Mas definitivamente é um fator que a gente tem que incluir nessa equação de como a gente vai lidar com as coisas. E pode parecer uma coisa banal, a gente está aqui conversando sobre falar ou não falar que você está estudando, falar ou não falar do seu sonho, enfim. Mas eu digo para você que não é, e, e eu digo, e isso eu posso dizer em primeira mão, porque ao contrário do Júnior, eu tive umas situações bem latentes de pressão dentro da minha família. Eu tive muitos problemas com isso, e em grande parte quem me ajudou foi até o próprio Júnior, né? Então posso dizer assim, com conhecimento de causa, que você não vai querer aumentar qualquer pressão externa que você possa ter ou que eventualmente você já até tenha. Então você não vai querer aumentar isso. E é por isso que você vai limitar ao máximo
esse tipo de comentário, esse tipo de coisa, e definitivamente não é tão banal quanto eventualmente você pode estar pensando. E eu vou só ilustrar com uma outra situação, essa eu sei que o Júnior vai lembrar. Eu lembro de uma situação onde uma pessoa da minha família tinha tido um problema de saúde e, salvo engano, era um infarto, ou um princípio de infarto, algo nessas linhas, algo mais ou menos por aí. E a minha mãe ligou para perguntar sobre essa pessoa, como ela estava, né, o que aconteceu e tal. E essa conversa foi toda distorcida, né? Ou seja, o objetivo inicial da conversa, que era a preocupação da minha mãe com essa pessoa, foi distorcida e foi revirada para essa pessoa que tinha acabado de sofrer um problema sério de saúde, cobrando da minha mãe que ela estava, abre e fecha aspas, facilitando para minha vagabundagem, Eu sabe? lembro. Ou alguma coisa ou alguma coisa tão ofensiva quanto, Eu sabe? lembro disso. Isso enquanto eu estava me matando de estudar, sabe? Assim, estudando firme, estudando ali direitinho, sabe? Dando o meu melhor. E esse tipo de coisa aconteceu por muito tempo na minha família. Então, assim, são situações em retrospectiva, talvez se algumas pessoas não soubessem que eu estava estudando, fosse melhor, né? Pelo menos na minha experiência. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é como uma forma de tentar te ajudar, não só no estudo propriamente dito, porque esse daí, grande parte dele vai ser você com você mesmo, mas tentando te municiar e tentando te dar ferramentas baseado em coisas que a gente passou na nossa experiência para tentar fazer com que você se cerque, né, das melhores formas de prevenção e das melhores formas de você acelerar, né, esse processo todo que pode ser bem penoso. Então, tudo que a gente puder fazer para que tiver ao nosso alcance, para que as pessoas não passem pelas dificuldades que a gente passou, ou que as pessoas tenham essas dificuldades, se for inevitável, que elas sejam minimizadas, qualquer coisa nesse sentido, eu, e acredito que o Júnior também, Com certeza. né, a gente acha que é válido tentar. Então, definitivamente, esse tema que a gente escolheu para hoje, ele não é banal e, se for o caso, como o Júnior falou, de você estar precisando de uma ajuda, estar precisando de conversar com alguém, trocar uma ideia, a gente está sempre lá no Instagram, pode me mandar mensagem, ainda que a gente não responda imediatamente, a gente vai fazer o nosso melhor para responder o mais rápido possível. Sim, e uma Beleza? coisa, assim, acho que nós dois aqui somos até uma prova, mais ou menos, aí do lance de como às vezes depende, né? O que que eu quero dizer com isso? Se você é, contar para as pessoas erradas, acho que isso vai ser sempre ruim, não importa o que aconteça. Então, por isso que a primeira coisa é você ter certeza de para quem você está contando. Agora, uma vez que você já tem as pessoas certas para você contar os seus planos, se você está estudando ou não, por exemplo, eu acho que se eu conto para pessoas que são da minha confiança, eu funciono um pouco melhor. Acho que eu já tenho essa parada de eu sentir aquele negócio do compromisso que me faz que faz eu não procrastinar, que é um pouco o oposto do que pode acontecer com algumas pessoas, no sentido que nem o Diego falou daquele estudo, que eu já conheci gente que é assim também, que às vezes só de você estar falando, você já sente aquela sensação e no final das contas, o ato de contar pode fazer você procrastinar. Então, você se conhecer, acho que o Diego ele já funciona às vezes um pouco melhor ficando mais no low profile. Então, é aquela coisa, você se conhecer vai ser o determinante. E na dúvida, sempre guarda para você. Bom, e assim, hoje em dia já é possível ter uma forma, né, da gente acabar encontrando apoio em outras pessoas, às vezes até em outros grupos, isso sem exatamente a gente contar quais são os nossos planos.
Então, a gente ter o benefício dos dois mundos, né? Tanto da gente não ter, às vezes, aquela pressão, quanto você ter o benefício, às vezes, de poder desabafar ou de contar para alguém, para alguma pessoa que entende qual é o seu problema. A gente já chegou a falar aqui, em outros vídeos, sobre como as redes sociais podem afetar os nossos estudos, isso tanto para o bem quanto para o mal. Sobre isso, eu vou até deixar aqui em cima um card de um vídeo que eu recomendo que você assista, porque eu acho que ele é essencial, especialmente para os dias de hoje, onde eu e Diogo a gente falou sobre isso. Mas agora eu vou falar aqui de um aspecto positivo das redes sociais. Graças às redes sociais, hoje em dia, é possível a gente conseguir encontrar apoio para estudar para concursos públicos, isso sem a gente precisar falar diretamente dos nossos planos para ninguém. Então, sei lá, a gente sabe, estudar para concurso pode ser uma tarefa que às vezes é solitária, é desafiadora, como a gente já falou aqui milhares de vezes. E como a gente falou até no início, às vezes encontrar apoio em outras pessoas pode ser fundamental para a gente manter, às vezes, a nossa motivação ou ter um feedback positivo de alguém que entende o que você está passando. Às vezes, de algum outro concurseiro, alguma coisa parecida com isso. Outra pessoa que está passando pelas mesmas dificuldades que você. Então, às vezes, você participar de alguma comunidade na internet, alguma comunidade de concurseiros, de concurseiros que entendam a sua situação, que entendam o que que você está passando, que estão passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas. Isso pode ser extremamente benéfico, às vezes, para a nossa saúde mental. Então, a gente sempre fala aqui, em todos os vídeos, que o nosso objetivo é conversar com concurseiros que sejam pessoas reais, pessoas com problemas de verdade, que não conseguem ter aquele tipo de rotina perfeita de estudos, o cara que não vai conseguir estudar 12 horas, nem pessoas que sejam aqueles supostos gênios que passam em centenas de concursos em primeiro lugar. A gente quer falar com pessoas de verdade, assim como eu e o Diego, e você também. Enquanto a gente estava até pensando no tema desse vídeo, a gente resolveu meio que criar e divulgar uma comunidade no Facebook para quem quiser participar. O nosso objetivo lá, criando essa comunidade, é tentar realmente fazer isso, criar uma comunidade forte de concurseiros que, assim como a gente, assim como eu, Diego, assim como você, sejam pessoas normais, com esses problemas reais, e pessoas com quem a gente possa conversar, desabafar e até ajudar uns aos outros. Se Então, puder só fazer um adendo aí, Júnior, claro, que acontece? Essa comunidade que o Júnior está falando, né, ela acabou de ser criada, ou seja, não vai ter ninguém no primeiro momento, né? Mas a gente quer que a comunidade lá do Facebook seja uma representação da comunidade, né, Júnior, com os uhum, valores que a gente está tentando passar, exato, que, que é mais ou menos o quê? Você pode estudar para concurso e manter a sua saúde mental, que é o exatamente. contrário do que se passa aí pela internet afora. Com 3 minutos de busca no Google, YouTube, até no Instagram mesmo, você vai achar 90% ou mais dos posts que envolvem concursos, os que Uhum, não forem algum tipo de meme, algum tipo de humor, assim, alguma coisa, você vai achar a grande maioria deles no sentido de que você tem que estudar até desmaiar, sabe? E é exatamente contra isso que a gente tenta ir. Então, a comunidade, a gente quer que seja uma representação virtual da comunidade que a gente efetivamente está tentando construir, que é de pessoas que, primeiro, se ajudam, pessoas que sabem o que as outras estão passando, né? Têm empatia com a dificuldade dos outros sim, e que não tenham sido corrompidos por essa ideia de que você tem que estudar até seu olho sangrar, que você tem que estudar 12 horas por dia, que você tem que estudar, que você tem que comprar curso de 70 mil reais. Não é bem por aí. Não é bem por aí. A gente Outra enxerga as ideia coisas. da A gente galera que fica enxerga competindo também entre si, a gente não É entende porque, nada porque disso. o que acontece?
A gente, infelizmente, ainda tem muitos concurseiros por aí que adotaram para si essa postura, esse jeito de ver as coisas, muito influenciado pelo que essa galera que meio que domina, né, os mercados de concurso por aí, como eles levam as coisas, que é o quê? Tem que estudar 20 horas mesmo, você tem que estudar, se no final de semana você separar uma hora para tomar um suco com o seu namorado, com a sua namorada, é porque na verdade você não quer tanto assim, sabe? Então, infelizmente, muitos concurseiros já adotaram esse tipo É, de visão, né? E aí cabe aqui a nossa missão, né, que a gente tomou para si, tanto o Júnior quanto eu, que é de passar que não precisa ser assim, em primeiro lugar, né? Segundo, que ser assim não só não é necessário, como não é nem a melhor ideia, né? Então a gente está tentando mostrar que você pode sim estudar e manter a sua saúde mental e que isso também é o melhor para você e é o mais eficiente para você. Então, em resumo, a gente quer que a comunidade lá do Facebook seja como essa comunidade de amigos e amigas que, enfim, que colaboram uns com os outros ainda que à distância, mas todos indo na mesma direção. Essa que é a ideia. exatamente. É aquilo que a gente já falou aqui. A gente estudava em grupo, um grupo que era extremamente positivo, um grupo que ajudava uns aos outros, e a nossa ideia é a gente não só com os vídeos, como postagens, as matérias que a gente colocar no site, a gente tentar realmente criar uma comunidade que vai ser como se fosse um grande grupo que vai estar se ajudando. É como se a gente, o nosso Sim, objetivo é tentar levar os benefícios que a gente teve do nosso estudo em grupo, desse apoio mútuo que a gente teve, para o maior número de pessoas que a gente conseguir. exatamente isso. Então, se você gosta dessa ideia também, tem esse perfil de que quer ajudar outros concurseiros e também sente que é uma pessoa normal, com pessoas reais, eu convido você para participar dessa comunidade também, que vai estar começando agora. Especialmente até se você também está prestando esses concursos de nível médio que caem em matéria de direito, que é onde a gente mais está gabaritado a ajudar. Mas está todo mundo convidado, só para Todo constar. mundo, exatamente. Mas se você já está estudando para esses concursos, então a gente em especial vai poder ajudar mais ainda. A gente vai deixar o link aqui na descrição e eu vou ver se eu também consigo deixar no primeiro comentário fixado. Quem quiser participar, sinta-se convidado. Então, às vezes, você realmente participar de uma comunidade na internet, que hoje em dia acaba, a tecnologia acaba permitindo isso, pode ser uma maneira de você compartilhar os seus planos, sem exatamente contar tudo, né? Vamos colocar assim, para um grupo de pessoas que vai te entender e vai ajudar você. Acho que isso pode acabar sendo um benefício duplo, né? E uma observação rápida também, que acho que eu ia até falar antes, mas eu acabei esquecendo, a gente já falou disso aqui também, mas quem tiver a possibilidade, às vezes, de pagar um psicólogo, de fazer terapia, é uma outra forma de você colocar isso para fora, de você desabafar com um profissional que seja gabaritado e vai ser alguém que não vai te julgar. Tanto eu quanto o Diego, a gente não tinha dinheiro para isso na época que a gente estava estudando. Pode ser que muitos de vocês também não tenham. Mas se por acaso você tiver essa oportunidade, eu recomendaria também. É uma, é uma boa opção também que pode acabar te ajudando nesse contexto. E por último, eu acho que vale a pena a gente conversar nesse contexto sobre a própria resiliência que está envolvida nos estudos para concurso, porque, e aí é o que eu sempre digo, eu acredito que eu posso falar isso em primeira mão, porque foi uma coisa que eu passei. O que eu quero dizer é o seguinte: o estudar para concurso já é difícil por si só, já é complicado, já é penoso, já exige muito da gente, não é? Então, eu acredito que
se você não tiver uma rede de apoio mínima, essa resiliência que é necessária, ela vai ser ainda mais fundamental na sua jornada. Porque como o Júnior falou, eu tive a sorte de estar em um grupo de amigos que sabiam o que eu estava passando, porque eu, infelizmente, né, por muito tempo, não tive nenhum tipo de apoio no sentido de, no sentido de incentivo, né, esse tipo de coisa. É claro, como eu era bem mais novo, quando eu comecei a estudar, então, às vezes, a família ajudava ali, minha mãe, basicamente, né? Ajudava ali com dinheiro para o curso e tal, esse tipo de coisa. Mas, de uma forma geral, e aí a galera que está estudando vai entender o que eu quero dizer, é claro que, assim, o curso, ele é fundamental para você aprender, né? Mas ele não é tudo o que você precisa. Então, não ter um apoio, não ter um incentivo nesse sentido, me fez muita falta. É claro que, assim, eu sou muito, muito agradecido por todos os esforços que a minha mãe fez por mim e tal, e, e meus amigos também, mas no sentido de um apoio emocional ali e tal, quando estava falhando, quando estava fraquejando, a minha família não tem muito essa característica de fornecer isso, né? Então eu pude, para minha sorte, contar muito com os meus amigos. E a ideia, como o Júnior falou, é que a gente tente estender essa rede e tente, de alguma forma, proporcionar o que a gente teve para outras pessoas que, eventualmente, podem também estar precisando, mas não poder contar com os amigos como eu pude, como o Júnior pôde, como o outro, como o restante da nossa galera pôde também. Sim. Então, se você estiver nessa situação onde você está se vendo sem muito apoio, seus amigos não estão muito nessa vibe de estudo, cada um está indo numa direção diferente, eu acho que essa conversa sobre resiliência vai ser particularmente importante para você, porque é aquilo. O que seria, o que eu quero dizer, né, por resiliência? É basicamente a nossa capacidade de passar pelas dificuldades que a gente vai ter, e são inevitáveis. Seja, cada um vai ter as suas, mas todo mundo vai ter. Essa é a única coisa que é inegável. E a resiliência, ao contrário do que algumas pessoas dizem, não encaro como você não fraquejar. Eu encaro como você sentir a dificuldade, porque, afinal de contas, você é humano, mas conseguir, da sua maneira, reunir forças suficientes para continuar, apesar da dificuldade. É algo nesse sentido, é a forma como eu tento enxergar. Então, não se trata aqui de você ser imbatível ou ser infalível ou não fraquejar nunca. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é exatamente você saber que você vai ter problemas, que você vai ter dificuldades, mas e que eventualmente elas vão te abalar de uma maneira mais ou menos grave, mas ainda assim você fazer o seu melhor para continuar indo naquela direção do que você quer. É isso que a gente busca quando a gente fala sobre resiliência. E, nesse sentido, esse lance de a gente ser mais restrito com quem a gente fala, com quem a gente compartilha nossas ideias, nossos planos, ele colabora porque qualquer obstáculo que você tiver no seu caminho,
né? Já vai ser um obstáculo a mais do que já normalmente você teria. Ou seja, você já vai ter as dificuldades de estudar para concurso, você já vai ter as dificuldades de equilibrar o seu tempo de trabalho, eventualmente, com estudo, ou de vida social com estudo, que já são coisas, né, difíceis de você conseguir achar um meio termo. E É, se você ainda acrescentar uma dificuldade a mais, que seria eventualmente a cobrança de uma pessoa que não tem o intuito de te ajudar ou de incentivar, isso definitivamente vai fazer com que o seu caminho seja mais árduo ainda do que já vai ser por si só. Nesse sentido, não só eu quero repetir o que o Júnior falou, que a gente está aqui e a gente está tentando criar esse grupo, até no Facebook mesmo, para poder expandir essa rede de ajuda mútua tanto quanto possível, mas te dizer que assim você vai precisar realmente pôr essa sua resiliência à prova, porque o caminho não é fácil, mas vale a pena. Que fique bem claro isso. Você vai ter que lidar com várias situações, vai ter que abrir mão de várias coisas que você gostaria de estar fazendo, e definitivamente essa pressão social que pode ser acrescentada não vai te ajudar em nada. Isso para não mencionar as pessoas que efetivamente não teriam não teriam a condição de estar no seu lugar, se colocando à prova como você está se colocando. Porque eu não sei se vocês já repararam, mas geralmente, 99% das vezes, as pessoas que criticam a gente são as pessoas que exatamente não passaram pelo que a gente passa e que muito provavelmente não se colocariam na situação de tentar. O que eu quero dizer com isso? É bem mais difícil você ver alguém que estuda para concurso, digamos, não precisa ser tanto tempo. Alguém que está estudando para concurso há 2 anos, via de regra, você não vai ver essa pessoa sendo excessivamente crítica com uma pessoa que está estudando há 2 meses. né? Ela sabe como é estar começando a estudar para concurso. Entende onde eu quero jogar? Porque geralmente quem bota defeito nas coisas que a gente está tentando e quem critica a gente são exatamente as pessoas que, via de regra, e aí não tem como dizer de outra forma, né? Não tem como dourar a pílula, mas, via de regra, são as pessoas que não têm a capacidade de fazer o que a gente está tentando fazer. Com Porque quem está certeza. tentando fazer o que a gente está tentando fazer não vai criticar a gente porque sabe como é. Essa é mais ou menos a ideia. Exatamente. Então, assim, em que pese você precisar dessa resiliência, você precisar dessa persistência, dessa força de vontade, eu te garanto que vai valer a pena. Eu te garanto que muito provavelmente as pessoas que vão te criticar ou que já estão te criticando só o fazem porque não sabem o que é estar na sua pele nesse momento, porque quem sabe não vai fazer isso, repito, né? E que o caminho que você está traçando para você agora pode parecer loucura para muita gente, talvez pode parecer loucura até para você mesmo até bem pouco tempo atrás, porque antes de eu começar a estudar para concurso, eu acho que o Júnior é a mesma coisa. A própria ideia de qualquer coisa nesse sentido mas não passava nem remotamente na minha cabeça. Então, tudo isso pode parecer loucura.
mas a gente está aqui para te dizer que definitivamente vai valer todo o esforço, até, e digo mais, vai valer até mesmo o dinheiro que você separar para isso, que a gente sabe que é sofrido, que é suado geralmente, mas eu te garanto que tanto o tempo quanto o dinheiro que você tá investindo nisso são exatamente isso. São investimentos, né, que você daqui a algum tempo, que pode variar mais ou menos, vai ver retornando para você como uma fonte perpétua, sabe? E não tem investimento na bolsa em que você reserve um valor fixo e te retorne uma fonte de renda perpétua para toda a vida. O Essa único tipo de paz, investimento que você vai encontrar isso é realmente no concurso público, o que quer dizer, o que não quer dizer que o investimento é baixo, mas com certeza quer dizer que é válido e que o retorno é muito maior do que o que você insere. essa paz só o concurso público mesmo consegue trazer para a gente. E E só só um uma, último ponto. só uma Foi mal. observação rápida de duas coisas que você falou. Eu vou ver se eu coloco ou no card ou no final aqui do vídeo, nos vídeos sugeridos, dois vídeos que eu lembrei enquanto você estava falando. Um sobre um conto que o Diego fala sobre a raposa, as uvas e o concurso público, que eu recomendo muito que você assista, nesse contexto sobre pessoas tóxicas mesmo, que às vezes não entendem o seu sonho. Então, se não tiver aqui no card, vai aparecer no final, ou no máximo vai estar aqui na descrição do vídeo. E um outro vídeo que eu fiz também, que o Diego falou sobre resiliência, onde eu tento te dar algumas dicas sobre como você pode, às vezes, treinar para você adquirir essa característica que seria a resiliência, porque não é uma característica que nasce com a gente. Então, eu vou tentar deixar esses dois vídeos por aqui em algum lugar para você assistir depois. Recomendo bastante que vai valer a pena de assistir aí depois também. Então, só essa observaçãozinha aí. E eu acho que uma palavra final sobre isso é que é possível que as vozes externas façam a gente fraquejar, às vezes elas ganham a gente no cansaço. Eu sei que eu ouvi tantas vezes que eu não ia chegar a lugar nenhum, que a minha vida já estava definida por si só num ponto que eu estava naquela época. E por sorte, eu tive grandes pessoas na minha vida e, assim, destaque top um de longe para esse camarada que está aqui comigo todo vídeo, porque muitas vezes a repetição, sabe aquela mentira que contada 1000 vezes vira verdade? Então, eu acho que palavras negativas também entram nesse sentido. E é exatamente por isso que a gente pediu hoje, a gente pediu no vídeo de hoje para você não subestimar a importância de escolher bem para quem você conversa sobre seus planos, conversa sobre seus estudos, conversa sobre seus sonhos, porque se isso voltar para você de uma maneira que não é positiva, isso pode ter algum tipo de influência que te tire do caminho, que atrapalhe de alguma forma. Então, definitivamente, não é uma coisa para você deixar passar em branco. Na pior das hipóteses, a gente pede que você pelo menos pense sobre o assunto, né? Isso. E acho que é isso. Sim. Se de alguma forma, bom, primeiro, antes de mais nada, para você que assistiu até aqui ou ouviu, caso esteja pelo Spotify, muito, muito, muito obrigado mesmo, como sempre, de coração, a atenção que vocês dão para a gente e o feedback que vocês dão para a gente também Valeu mesmo. assim, é encorajador, sabe? Ver que, de alguma forma, a gente consegue ajudar as pessoas e ver que tanta gente
precisa é muito impressionante porque as pessoas precisam de tão pouco incentivo para ir longe, sabe? E elas não conseguem, elas precisam de tão pouco apoio para poder deslanchar e às vezes elas não conseguem encontrar isso em mais nenhum lugar. E quando elas dão esse retorno para a gente de que de alguma forma a gente contribuiu nesse sentido, é uma felicidade assim inexplicável, de verdade. Acho que nem se eu tentasse eu ia conseguir. Então, Não, de pior que foi verdade, mesmo. você que ouviu ou assistiu até aqui, a gente agradece de coração. E, como sempre, se você gostou do vídeo, do áudio, se te ajudou de alguma forma, se você acha que tem alguém que pode ser beneficiado com isso que a gente conversou hoje, lembra de mandar para essa pessoa, compartilhar lá. Lembrar sempre de se inscrever no canal, por favor, que isso ajuda a gente a construir toda essa comunidade que a gente está tentando e virar o jogo no sentido de você estudar, manter um mínimo de sanidade, manter sua saúde mental e continuar tendo uma vida, né, apesar de estar estudando. Lembra de seguir a gente lá no Instagram, @mente de concurseiro _oficial. Lembra de dar uma entrada no site, dar uma visitada lá, deixa um comentário lá nos artigos que tem lá pelo site. Tem de tudo, né? Tem um pouco de cada coisa, deixa um comentário lá também. Lá no site tem o endereço das outras redes, tem o endereço do TikTok, tem tudo que Tem você tudo. precisar lá. Todas as formas de achar a gente estão lá no site www.mentedeconcurseiro.com e deixa aqui nos comentários qualquer sugestão de outros vídeos e tal. E acho que é isso. Atividade. Por hoje acho que Deu a gente só. fica por aqui. Valeu, brigadão, pessoal. Pessoal, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.